Se eu falar assim, vocês escutam? Normal? Então, pronto. Resolvi. Bom, eu trouxe uma palestra aqui para vocês, que é uma palestra que a gente fez antes da pandemia e foi atualizada recentemente, porque é um assunto que, com a pandemia, ele cresceu, com as inovações que surgiram depois da pandemia e se implantaram na sociedade, cresceu bastante, que é a questão da relação da arquitetura com a história e a tecnologia. Eu sou o Pedro Caribé, eu sou arquiteto, sou técnico em desenho de construção civil pelo Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo, sou pós-graduado em varejo físico e digital pela USP, colaboro com o Roberto Spina na comissão interna de arquitetura de interiores do CAL e colaboro com Cidade 3 e com outros grupos de arquitetura para o desenvolvimento aí geral da profissão. Já fui vice-presidente do Retail Design Institute, que é um instituto que congrega os principais arquitetos de varejo do mundo. E, bom, eu sou apaixonado por arquitetura, por história, por culinária, por natureza, astronomia, tecnologia. Tenho uma cachorrinha Shih Tzu, tenho uma gatinha, tenho 2 filhas. Minha filha hoje está fazendo doutorado na Unesp, em artes visuais, é o orgulho do pai. E tem uma filhinha mais nova que ainda é um nenenzinho, que é a Luma, e que ainda não está fazendo nada. Está naquela vida boa sem boletos. Eu coloquei aqui um pouquinho da nossa trajetória, mas é um texto extenso, porque acaba tendo que ser extenso. Então, depois dessa apresentação, para os que se interessarem, eu posso mandar para vocês, tá? Para vocês terem essas informações. Aqui é um pouquinho do trabalho que eu fiz pela sociedade, vamos dizer assim, né? Esse trabalho colaborativo que a Sandra citou aqui, que o Cidade 3 tem essa pegada, assim como outras iniciativas, e que eu acho importantíssimo, porque todos aqui são arquitetos, alguns são designers de interiores, né? Então, para nossa profissão como um todo, se a gente não se desenvolver e não se apoiar, a gente afunda. O Brasil é um país muito difícil de você vender coisas que os brasileiros, primeiro, não acham essenciais, segundo, que todo mundo acha que sabe fazer. Né? Todo mundo acha que sabe fazer uma casa, todo mundo acha que sabe decorar, escolher móveis. As pessoas não acham que sabem fazer uma cirurgia cardíaca, não acham que sabem também defender um processo criminal. Então, esses outros profissionais, geralmente, eles têm um privilégio aí em cima da gente. Então, se a gente não se unir, a gente se estrumbica. E eu, desde pequenininho, eu acreditava que o design era uma ferramenta. O design de uma forma ampla, né? Eu sonhava em ser projetista de carros quando era criança. E eu desisti disso porque não existia indústria automobilística no Brasil. A indústria até produz coisas aqui, mas tudo é desenvolvido lá fora. E eu me descobri na arquitetura, né? E dentro da arquitetura de interiores, exteriores e design de mobiliário e de luminárias. Isso fazendo aí uma série de experiências ao longo da vida. E eu fui formando uma opinião sobre o que é a arquitetura e como que a gente deve se comportar, né? Se desenvolver na arquitetura, que é justamente baseado no princípio da técnica e da eficiência. Eu não tenho aquela visão da arquitetura, talvez por eu ter sido técnico antes de ser arquiteto, de que o arquiteto é um sonhador e que coloca coisas difíceis de serem executadas no papel. Eu acho que é obrigação do arquiteto, e foi assim ao longo da história, criar coisas que pudessem ser executadas e que trouxessem resposta a problemas reais da sociedade. Né? Eu não acredito na arquitetura como enfeite, eu acho o termo decoração e decorador terrível, graças a Deus que mudou para a arquitetura de interiores, isso já há um bom tempo, porque é isso, né? A gente faz arquitetura, em um estágio mais amplo a gente faz design de diversas coisas, e dentro de uma obra a gente tem desde o design como diria Frank Lloyd Wright, desde o design do edifício, o design da paisagem, até o design da maçaneta, da chave, do chaveiro, etc. Para introduzir o assunto, eu gosto muito da etimologia das palavras e de descobrir na história de onde vieram as coisas.
E eu descobri há muitos anos atrás que arte e técnica, elas são praticamente a mesma coisa. Ao contrário do conceito geral da população e da sociedade, de que arte é algo meramente decorativo ou subjetivo ou etc., alguma coisa para embelezar ou para trazer beleza ou paz ou crescimento espiritual para o ser humano, a arte ela é na sua origem como palavra técnica, né? Ela representa o que o ser humano consegue fazer. E é por isso que a gente chama tudo que a gente faz de artificial, por exemplo. A palavra arte, ela vem do latim, arts, e ele é derivado da maneira de ser ou de agir, habilidade natural ou adquirida. O que isso significa? Significa que aquilo que a gente produz, aquilo que a gente consegue fazer é a arte. Então, tudo que vocês produzem acaba sendo arte. Pode não ser uma obra-prima, né? Pode não ser uma obra de arte, uma grande pintura, uma grande escultura ou um grande edifício, mas é arte. E é importante a gente ter consciência disso, porque o papel do arquiteto de interiores, o arquiteto urbanista, enfim, é fazer coisas que vão beneficiar o ser humano, e para isso ele precisa ter conhecimento, precisa aplicar técnicas, né? As pessoas ainda falam que o arquiteto resolveu fazer arquitetura porque não gosta de fazer conta, senão faria engenharia. Quebrou a cara o arquiteto que fez a faculdade achando isso, né? Porque todo mundo faz conta diariamente em qualquer desenho que a gente está o tempo inteiro fazendo contas. E ela também a palavra arte, ela vem em oposição àquilo que é ingênuo, ou seja, é nativo da pessoa. Então a ingenuidade, na verdade, ela é uma palavra que significa aquilo que você nasceu com aquilo, né? Aquilo que já é próprio de você. Enfim, tirando essa curiosidade sobre a palavra arte, tem a palavra tecnologia, que assim como a arte, ela significa praticamente a mesma coisa, só que a origem da palavra tecnologia é romana, é o latim. E ela vem da união da palavra tecne com a palavra logos, que aí juntos, né, você consegue chegar à conclusão que a gente está falando de a ciência, a forma de entender como se modificar as coisas. Então, olha só que legal, a arte e tecnologia são duas coisas que significam a mesma coisa e que foram perdendo esse sentido na língua portuguesa, especialmente, em alguns patamares aí da sociedade, por conta do advento da belas artes, como na época do Renascimento, como uma demanda toda por fazer coisas bonitas e decorativas, e que se confundia naquela época com o fazer edifícios, né? As belas artes, elas estavam diretamente relacionadas com a produção dos edifícios, que na época do Renascimento começaram a ter uma questão decorativa, vamos dizer assim, porque ela passou a olhar para trás e começou a copiar e tornar aquelas construções mais do que meramente eficientes ou funcionais. Então, vamos fazer uma volta aí ao passado para tentar mostrar para vocês como que a técnica, a tecnologia, a arte humana de cada momento da humanidade tem a ver com aquilo que a gente chama dos estilos arquitetônicos e aquilo que se produz como arquitetura, como cidades e como construções. Eu vou começar pelos gregos, tá? Pela arquitetura clássica. E os gregos, eles supostamente inventaram, mas na verdade não inventaram, eles adotaram o sistema trilítico, que é simplesmente empilhar dois blocos com um bloco em cima, como base da sua arquitetura inicialmente. Então, você trabalha, são formas simples, trabalha estritamente a compressão, usa rochas, né, grandes rochas, elementos pesados, vãos pequenos, construções muito pesadas. Começou com, por exemplo, isso daqui, que é a porta o portal de uma das cidades gregas.
Só que muito tempo antes, mais de 2.000 anos antes dos gregos fazerem, isso que é muito legal de estudar a história, 2.000 anos antes dos gregos fazerem isso, alguma civilização já tinha feito isso, que nada mais é que o sistema trilítico. Isso daqui é Stonehenge, essa é uma vista frontal, então não dá para ver o círculo, que é um círculo perfeito, inclusive são círculos concêntricos com alinhamentos muito loucos, mas eu não vou entrar nesse mérito porque isso daqui está muito lá atrás na história e existem muitas controvérsias, mas vale a pena ficar com isso na cabeça. O que eu acho interessante, e por que eu trouxe isso, é porque essa construção já tinha 2.000 anos quando os gregos começaram a engatinhar na arquitetura. 2.000 anos. É como se hoje a gente criasse algo que quando Jesus Cristo estava vivo já existia. Né? É muito louco, a gente passou por milhares de coisas depois de Jesus Cristo e a gente às vezes não consegue imaginar o quanto a gente conseguiu avançar nesse período. Civilização grega, nós temos o Partenon, que é o ícone da arquitetura clássica. Né? Ele segue aqueles princípios da arquitetura, da construção trilítica, apesar de não ser 3 pedras, né? É uma sequência, você vai repetindo essa questão. Então você tem pequenos vãos, diversos pilares, uma viga apoiada em cima, e aí tinha um fechamento que era de madeira, e telhado, e telha, que não sobreviveu ao tempo, porque os gregos não sabiam em pedra como fechar uma cobertura. Coisa que alguma civilização, provavelmente uns 4.000 anos antes deles, já tinha feito, que era fazer uma construção completamente em pedra, coberta e resistente para a eternidade, que são as pirâmides, por exemplo, que tem no mundo inteiro. Por algum motivo se perdeu esse conhecimento do passado e os gregos foram trazendo novamente algum conhecimento e chegaram a algo que a gente até hoje considera um dos melhores ícones, um dos maiores expoentes do que é a boa arquitetura, a beleza arquitetônica em termos de proporção, simetria, etc., e que deu origem, praticamente, né, foi o início da arquitetura clássica. De novo, resistência à compressão, pequenos vãos e etc. Aqui a gente tem uma pequena explicação sobre o que é o sistema trilítico. Aqui tem 4 sistemas que a humanidade usou ao longo da sua história para construir coberturas. Ali é um esquema das colunas gregas com o frontão, a cornija, o capitel, etc. Para mostrar o que? Eles conseguiram construir uma casa, um templo que ele se mantinha de pé, só que ele não tinha cobertura. A cobertura eles tiveram que resolver de outra forma, que é mais ou menos a forma como a gente constrói há centenas de anos os telhados das casas comuns de todos os lugares. Vigamento de madeira e telha de barro cozido. Como que eles fizeram o Partenon? O motivo dessa palestra é associar a tecnologia com a arquitetura. Como que eles conseguiram construir um edifício com proporções tão grandes há tantos 1.000 anos atrás? Né? Se hoje, até hoje para nós é difícil levantar grandes pesos, a gente tem guindastes sofisticados, etc. Eles inventaram um guindaste, eles praticamente inventaram o guindaste. Essa é a teoria mais aceita. Em 1984, 85 foi refeito esse guindaste dos gregos helênicos para reconstruir o Partenon. Ele foi reconstruído usando um guindaste que é uma cópia daquele guindaste que supostamente foi usado para construí-lo. E é um guindaste muito parecido com o que a gente tem hoje. Esse monte de madeira e andaimes que estão demonstrados aí são uma suposição. Alguns historiadores concordam, outros não, mas o fato é que se usou um guindaste baseado num sistema de cremalheiras, que ele consegue ir travando, né, polias e cremalheiras, ele consegue ir travando os avanços, de forma que você vai levantando gradualmente esse grande peso até que uma hora isso para. 400 anos depois de Cristo. O Stonehenge, a datação mais aceita dele é de 2.000 e poucos anos antes de Cristo.
Telha já existia. Telha é um processo, é um negócio que a gente usa desde que o ser humano começou a usar ferramentas, na verdade, porque o barro queimado, ele era um subproduto das fogueiras. Né? E aí o tijolo de barro, o barro queimado, as cerâmicas, as cumbucas de cerâmica, etc., elas são muito antigas desde que o ser humano ainda era quase que um nômade. Eu coloquei essa figura aqui, que é uma reconstrução do que seria o Partenon, porque na última palestra que eu fui no Cidade 3, a gente estava falando sobre os mármores da Paraná Mármores, e eu falei de uma curiosidade, que a gente associa o mármore branco como um exemplo do que é o luxo e etc., e o clássico, porque a gente tem imagens do Partenon e de algumas outras construções clássicas gregas como se fossem totalmente brancas. E o mármore branco, hoje, quanto mais branco o mármore, mais valioso ele é, porque a gente tem esse conceito de que o mármore branco é o melhor mármore, é o mármore original da arquitetura clássica. Quando, na verdade, o Partenon era colorido. E há muitos anos atrás, eu acho que mais de 10, 15, 20 anos atrás, isso foi descoberto. Que o Partenon ele tinha cores, só que as cores não resistiram ao tempo. Então, a gente até hoje está comprando mármore branco, pagando mais caro do que um mármore manchado, colorido, sendo que, na verdade, eles usavam mármore porque o mármore era o que existia lá perto, numa montanha lá perto, etc. Eles poderiam usar outras pedras. E o mármore ele é fácil de você beneficiar, né? Ele é mais macio do que o granito, por exemplo, do que rochas vulcânicas, etc. Mas é legal, né? A gente nunca imagina o Partenon. Isso é legal ver, porque a gente, como arquiteto, às vezes a gente não quer fazer para nós algo que remeta ao clássico. Mas muita gente quer ter algo que remeta ao clássico em suas casas, ou a própria casa, né? Vide um certo cantor de Goiânia. Ele quis imitar isso. Só que o profissional que assessorou ele provavelmente não tem conhecimento de história da arquitetura para conseguir fazer algo neoclássico que seja neoclássico. Fez um neo-algo. E é muito ruim quando a gente faz um neo-algo, porque, cara, se os arquitetos não souberem, quem vai saber? É a gente que tem que saber. O arquiteto ele tem a obrigação de ter conhecimento técnico sobre o que ele está fazendo e histórico sobre o que ele está fazendo, porque tem a ver com estilos, tem a ver com uma série de coisas. Depois dos gregos, quase 400 anos depois, esse conhecimento de construção dos gregos também foi se perdendo ao longo dos anos, quando os romanos invadiram toda a Península Ibérica e todos os lugares ali, toda a Europa praticamente. O mundo todo foi dos romanos, né? E eles construíram o Panteão. Panteão em português, ou Panteão. E o Panteão, ele tem algumas outras inovações em relação à construção grega. A principal inovação que possibilitou a construção do Panteão foi a invenção do concreto pelos romanos. Eles perceberam que misturando cinzas vulcânicas com calcário queimado, água, deixando isso secar, isso adquiria uma resistência que era comparável a uma pedra. E que quanto mais tempo isso ficasse em contato com a água, mais duro ficava. E o uso do concreto permitiu que os romanos construíssem não só os monumentos, como os aquedutos, né? Até hoje, a gente tem profissionais, arquitetos, pedreiros e etc., de todo o espectro da construção civil, que não sabe quais materiais podem ser usados junto da água e quais não podem. A gente ainda tem pedreiros que usam bianco como impermeabilizante, que é uma massa PVA, solúvel em água. E a gente ainda tem arquitetos que não conseguem discutir com esse pedreiro. Então, queimando o calcário, eles fizeram o concreto. Fazendo o concreto, eles conseguiram construir esse domo, que é o domo do Panteão, que ele tem uma cúpula que tem na base mais do que a largura dessa sala aqui, de espessura.
e isso vai afinando e chega a 1 metro e pouco lá em cima. É muito robusto. E é uma construção muito bem feita. No nível do que a gente faz hoje de laje nervurada, por exemplo, só que na forma de uma cúpula. Se hoje a gente mandar alguma construtora fazer uma cúpula dessa, a construtora vai fazer qualquer coisa, menos isso. Eu aposto com quem vocês quiserem, pago o que vocês quiserem. A construtora não vai fazer. Nenhuma. Pode ser qualquer uma, nenhuma vai fazer. A Odebrecht não vai fazer. Porque isso daqui é muito preciso, é muito difícil de fazer, e foi feito num tempo em que havia tempo. E havia esmero também. A gente está falando de tecnologia, e a gente relaciona muito a tecnologia com a indústria, né? Mas a tecnologia é aquilo que eu falei antes, é o nosso conhecimento, é a nossa arte de modificar o mundo. A indústria, ela veio depois de um tempo, e eu ainda vou falar da indústria, mas aconteceu um fenômeno com a indústria que foi a decadência da mão de obra e a redução do tempo, o encurtamento do tempo. E aí a gente não consegue mais fazer algumas coisas que a gente conseguia, por mais que a gente supostamente tenha mais recursos hoje em dia. Aqui a gente tem um exemplo de como eles fizeram essa cúpula, mas é um exemplo muito esquemático e não diz respeito a ela propriamente dita, tá? Mas mostra como que as cargas se distribuem ao longo da curva e elas chegam perfeitamente retas aqui nos apoios, funcionando só a compressão. E essa pedra aqui, essa chave, que é a última pedra a ser colocada na construção de uma cúpula, é ela que trava o negócio. Enquanto não chegar a chave, a cúpula não se sustenta, ela precisa ser sustentada por andaimes e andaimes gigantes. Para construir a cúpula do Panteão, a quantidade de madeira que deve ter sido usada é absurda. E aí, a gente teve, um pouco depois disso, o advento com a Idade Média, né, a arquitetura românica. Ela surgiu inspirado na Roma Antiga, né, então tem elementos visuais da arquitetura clássica grega e greco-romana, mas já sem a tecnologia que os próprios romanos tinham para construir. Então o românico ele era construído com algumas soluções técnicas inferiores às soluções técnicas que os romanos tinham, porque é um conhecimento deles que se perdeu, não foi transferido. Né? A gente teve a Idade Média, teve toda aquela história da Idade Média, né? com questões religiosas, com questões de perseguição ao conhecimento, queima de bibliotecas e etc. Perseguição a quem sabia alguma coisa, né? A tal da caça às bruxas, e se perdeu muito conhecimento. Praticamente toda a arquitetura medieval foi construída no estilo românico. E depois de um tempo ela evoluiu para o estilo gótico, né? No final do século 100. São construções robustas, paredes grossas, poucas e pequenas janelas. Por quê? Porque eles perderam a capacidade de vencer vãos aí. Coisa que para os romanos já estava um pouco melhor resolvido com o concreto. O românico não usava o concreto. Era uma construção de cantaria, de pedra talhada, empilhada com alguma argamassa que podia ser às vezes até um barro, ou banha de baleia, como foi usada para construir aqui no Brasil até 1600, 1700 e bolinha, construções que usavam óleo, gordura de baleia como uma espécie de adesivo, como liga, né, vai para as argamassas. Eram bem horizontais, não tinham grandes alturas e tal, proporção horizontal, poucas aberturas e tal, mas ainda assim muito bonito, né? Só que eram lugares ruins de você ficar lá dentro, porque era úmido, era escuro e etc. Aqui a gente tem um exemplo do românico, e o que se desenvolveu no românico para que a arquitetura acontecesse foi o conhecimento da construção das abóbadas, a de arestas e a abóbada cilíndrica, que é a abóbada de berço.
não é porque alguém quis fazer uma abóbada na forma de uma abóbada de berço ou de uma abóbada de arestas que foi feito, né? Eu bato sempre nessa tecla, a gente não tem que ficar tentando imitar uma coisa, a gente tem que buscar a melhor forma de fazer aquela coisa com o recurso que a gente tem. Foi isso que eles tentaram fazer, tentaram fazer o edifício da melhor forma com o recurso que eles tinham. E aí eles fizeram a maioria das igrejas católicas da Europa na época do período medieval até o Renascimento foram feitas com esse tipo de conhecimento. Depois do românico, a gente teve uma evolução do românico, que foi a arquitetura gótica. Começou a surgir na França no século V, né? Mais ou menos 500 depois de Cristo, e foi até o século XV praticamente. O que o gótico trouxe de inovação? Para começar, por que chamava góticos? Porque a população que construía isso eram os descendentes dos godos, que era um povo bárbaro que vivia no norte da Europa, que meio que colonizou a região ali da França, da Alemanha, do norte da Europa. E esse nome gótico não era usado na época em que elas eram construídas, eles eram ali, é a nossa igreja, é a nossa arquitetura, não tinha um nome. Depois que a história renascentista batizou de gótico como uma coisa pejorativa. Por quê? Ela estava muito ligada à questão religiosa. E quando houve a reforma protestante, os protestantes passaram a se referir à arquitetura que era construída pelos cristãos como uma coisa grotesca, como uma coisa grosseira. E adotaram o nome gótico, estavam escrevendo a história na época, adotaram o nome gótico, os protestantes, como um pejorativo. Mas tinha muitas inovações, e essas inovações deram origem ao design desses edifícios. Então, eles criaram essas abóbadas ogivais, que elas são muito bonitas, mas elas têm um problema técnico, que como elas não descarregam verticalmente a carga, elas geram muita carga lateral. Elas ficam o tempo inteiro empurrando a construção para fora. Para resolver essa questão, eram criados em todos os pontos de apoio da abóbada os chamados arcobotantes, que eram, na verdade, o arcobotante com o contraforte, que são, na verdade, escoras que eram usadas para impedir que o edifício se desmanchasse. Não era uma solução estética para fazer uma arquitetura gótica bonitinha, para fazer uma igreja gótica, né? Estou lá no século V, eu vou fazer uma igreja gótica. Não, eu vou fazer uma igreja e os recursos tecnológicos que eu tenho são esses. A arquitetura gótica ela também foi construída basicamente com pedra. Nesse período todo, o concreto, na verdade, apesar de ter sido inventado pelos romanos, ele ficou esquecido durante a Idade Média inteira. Até os modernistas brasileiros. Até, na verdade, até a Revolução, praticamente, até a Revolução Industrial. E a Revolução Industrial, em 1800 e pouco, quando começou a Revolução Industrial, que o concreto foi resgatado. Aqui a gente tem um desenho muito legal que mostra a complexidade disso. Então você tem a estrutura dos arcos descarregando as cargas aqui e esse pessoal empurrando ali para que o edifício não caia. E o resultado esteticamente é maravilhoso. E eles conseguiram fazer edifícios bem altos, né, com grandes pináculos e tal, usando essa tecnologia. Aqui eu estou falando um pouquinho dessa questão religiosa, porque é legal a gente entender também o porquê que as coisas aconteceram, né? Não é só a técnica, a cultura, o momento em que a civilização está passando, ela dita várias coisas. E aí nós temos o Renascimento. O Renascimento, eu considero
a igreja, que é a Santa Maria del Fiore, o principal expoente aí vai do início do Renascimento, porque ele inventou algumas coisas. Primeiro, o Brunelleschi, ele inventou a perspectiva, como a gente conhece, a perspectiva com pontos de fuga, né? O que possibilitava que a gente projetasse a forma visível pelas pessoas de algo que a gente está fazendo ortogonal e no plano de projeto, né? Que é sempre no plano ortogonal, sempre ou vertical ou horizontal, a gente está sempre trabalhando ortogonalmente. Com o conhecimento da perspectiva, facilitou que todos os profissionais pudessem representar suas ideias de forma que as pessoas leigas... Ele basicamente inventou o render, né? Trocando em miúdos, o cara inventou o render em 1500. Que realmente é o render. A gente, antes de inventar computador, a gente já chamava de rendering os desenhos ilustrados. Roberto, que é dessa época, não vai me deixar mentir. Os desenhos ilustrados de arquitetura eram renderings, né? Por isso que a gente chama de render nos programas de render, porque já era assim. E eu presenciei criação de renderings à mão quando eu estava começando a trabalhar em 97, num escritório que a gente chamava, tinha um artista que a gente chamava para fazer perspectivas das lojas que a gente criava à mão e pintava com aquarela. E ele fazia efeitos de luz para dar isso daqui, ó, que a gente rala para fazer no Inkscape, no Lumion e o cacete. Ele fazia com giz pastel branco, seco. E criava efeitos magníficos. Você olhava aquilo ali, ficava muito mais vendedor do que os nossos 3Ds de hoje. Isso em 1996. A gente está 40 anos depois e não está fazendo tão bem. Enfim, além da perspectiva, ele inventou a cúpula em duas cascas. O que é a cúpula em duas cascas? Ele cria uma estrutura permanente para substituir os andaimes lá dentro, baseado em algumas relações matemáticas, geométricas. Ele cria uma estrutura que ela se sustenta ali dentro e nessa estrutura ele apoia a construção da cúpula. Então já não é mais aquela cúpula do Panteão, que é maravilhosa, além de ser redondinha, ainda tem um buraco onde teria o raio da pedra para segurar o negócio. É tão absurdo o que se fazia no Panteão, que quanto mais você estuda o que foi feito lá, mais arrepiado você fica. Mas o Panteão é aberto. Hã? É aberto. Exato, tem um buraco. Não tem a pedra para Não travar. tem, exatamente, é isso que é absurdo. Os caras conseguiram fazer isso no ano 400 depois de Cristo. Né? É muita tecnologia. E aí, em 1500 mais ou menos, eles fizeram isso. Já não é aquela cúpula que você olha por baixo e vê ela redonda, você vê ela com facetas, porque por dentro você tem a estrutura dela. E depois veio o Barroco, já com se por um lado, na Santa Maria, o Brunelleschi ainda estava ligado àquelas questões da arquitetura clássica, de simetria, de equilíbrio, proporção e etc., quando entra o Barroco ele veio tentar fazer uma oposição à austeridade da arquitetura clássica. Olha que engraçado, é mais ou menos o que o pós-modernismo tentou fazer em relação ao modernismo mais puro. Então o Barroco ele começou a pegar a edificação e encher de coisas, rebuscar a arquitetura com elementos decorativos, não são elementos estruturais, sobre os elementos estruturais e as vedações. É uma arquitetura que ela queria trazer mais humanidade, vamos dizer assim, para as construções. Assim como a gente defende, os que defendem as questões pós-modernas versus o modernismo,
O mesmo discurso era usado pelo barroco, pelos que construíam com o estilo barroco no século XVI. Então, muita emoção, muito desenho, muita sinuosidade, muitas coisas agregadas aí na arquitetura para fazer ela parecer mais humana. Praticamente nenhuma evolução tecnológica nessa época. Também no século XV, e aí existem controvérsias, porque o neoclássico ele aparece mesmo um pouco depois, né, com força, com mais frequência. Mas já no século XV, foi construída uma residência, na época, que é um ícone, né, para a arquitetura. Todos os arquitetos já estudaram essa edificação aí, que é a La Rotonda, onde ele trouxe os elementos de várias etapas da arquitetura clássica no mundo. Ele trouxe as colunas gregas, com o capitel jônico, ele trouxe o frontão, ele trouxe a proporção. Ele também tentou trazer a cúpula do Panteão, mas não fez daquela forma, ele fez uma construção muito mais moderna, vamos dizer assim, ou seja, muito menos robusta do que aquilo que foi feito no Panteão. Não foi feito de concreto, foi uma estrutura construída com elementos mais leves. É um edifício aí sim, já final do século XV, a gente já volta a usar os materiais cimentícios, né, derivados do calcário queimado para assentamento das pedras, os calcários, a cal e etc. já começaram a ser usados. Então a construção do século XV ela é muito parecida com o que a gente tem até hoje em todas as colônias que foram colônias portuguesas e espanholas, que é essa construção mais quadradinha, de tijolinho e tal, telhadinhos, 2 águas, 4 águas. Né? O nosso telhado de 2 águas, que os gregos fizeram pela primeira vez isso no Partenon, como uma solução puramente técnica para resolver o menor vão que eles tinham, que era o da largura. Eles fizeram uma estrutura treliçada para apoiar telhas de barro. De lá, de 2000 a.C. até agora, 2000 depois de Cristo, a gente continua fazendo a mesma coisa. Apesar de já ter tecnologias muito mais sofisticadas para se fazer uma cobertura. Né? Tanto de telhas, de materiais rígidos que vencem vãos maiores, etc., quanto a própria questão que eu vou falar um pouquinho mais para frente, da impressão digital 3D, que propicia que a gente faça algumas coisas aí bem mirabolantes. Voltei. Voltou. Corta a história, final do século XV, XVI, XVII ali na Europa. Século XVIII, XIX, Revolução Industrial. A humanidade, durante a Revolução Industrial, tinha redescoberto o concreto, tinha descoberto o concreto armado, tinha descoberto a construção em aço, ainda com um aço muito incipiente. Né? A energia usada ainda era o vapor, movido a carvão, mas a gente já beneficiava muito bem o ferro, já misturava outros metais no ferro para transformar ele em aço, para melhorar a maleabilidade, para diminuir a questão da corrosão, para melhorar as propriedades do aço, que possibilitaram que a gente fizesse estruturas esbeltas de aço e também o vidro. O vidro que antes se restringia ali na região de Veneza de uma forma muito artística e muito cara, o vidro passou a ser produzido na indústria de uma forma em escala. Isso permitiu que a gente conseguisse usar muito vidro.
Até então, nem era necessário ter tanto vidro, porque a gente não tinha grandes vãos e não tinha grandes aberturas. A gente precisava se isolar, se proteger do tempo, né? O tempo, o mundo era o nosso inimigo. Foi antes do ser humano virar o jogo e agora o ser humano é inimigo do mundo. Mas na época, antes da Revolução Industrial, o mundo era inimigo das pessoas e as pessoas queriam deixar o mundo para fora de casa. Na época da Revolução Industrial, a gente conseguiu agregar tantas técnicas novas que aquela arquitetura que se fazia antigamente, ela foi praticamente esquecida. Deixou-se de lado uma série de conhecimentos da arquitetura antiga porque existia uma tecnologia nova e todo mundo só queria fazer isso. É igual agora, todo mundo só quer trabalhar com BIM, só quer trabalhar com material X, Y, Z e algumas coisas que são muito legais foram deixadas de lado. Agora algumas coisas estão voltando, depois eu toco nesse assunto também. Depois da Revolução Industrial, com toda essa questão técnica do aço, do concreto armado, do vidro e etc., os arquitetos descobriram que eles poderiam usar o concreto armado para produzir até casas. Porque a tecnologia ficou popular, barateou, e aí todo mundo pode usar o concreto armado. Com o uso do concreto armado, a arquitetura passou a pensar de uma forma completamente diferente. Essa é a casa do Gropius, por exemplo. Você vê que ele se desconecta da questão da simetria, ele se desconecta de várias questões formais que a arquitetura tinha, como o telhado, como o beiral, como os adornos, os acabamentos de janelas, etc. E esses acabamentos de janela e esses adornos, tirando aqui do barroco e do neoclássico, que são decorativos, né? Lá atrás, esses elementos, eles faziam parte da estrutura. Você precisava ter um acabamento nas aberturas para segurar as cargas que estavam descendo ali. Né? Então essas formas bacanas das janelas que a gente via nas construções antigas, né? Essa construção românica, ela não tem esses arcos lá em cima porque o cara gostava de arquinhos. E sim porque seria muito complicado fazer isso reto. A compressão de todas essas pedras aqui em cima caindo numa pedra reta ia romper essa pedra, com certeza. Então faziam-se arcos. E aí quando a gente chega aqui no modernismo, você já não precisava de mais nada, tava tudo... Era muito fácil você deixar uma casa de pé usando concreto armado e aço. Ainda é muito fácil, né? E aí eles fizeram esse exercício criativo, plástico, essa quase que brincadeira de desvirtualizar tudo o que era feito antes, criando edifícios extremamente austeros, extremamente minimalistas, e que, por um lado, na época, se por um lado assustavam algumas pessoas, também encantava outras pessoas, porque era muito novo, né? E não demorou para que essas ideias fossem adotadas mesmo, mundialmente, por questões econômicas. A arquitetura moderna, ela é muito econômica e é muito industrializável. A nossa humanidade, ela foi seguindo, aí aqui no Brasil veio o modernismo, principalmente através do Warszawski, né? Aí depois teve o Niemeyer também com as obras dele e tal. Essa casa da Rua Bahia, eu tive a honra de fazer um projeto junto com a minha namorada lá agora, há 3 meses atrás. Essa casa hoje é o estúdio de uma cantora. Ela tá assim? Ela tá assim, branquinha por fora. O que a gente fez lá em cima, que era um piso muito claro, que ofuscava, a gente pintou a laje ali de verde escuro para não ofuscar tanto as pessoas. Mas ela ainda é assim, ela tem uma escada de vidro nesses 2 primeiros pavimentos aqui, que foi feita pela Lina Bobardi. Uma escada de vidro que ainda é a escada de vidro original, com umas peças de vidro desse tamanho, assim, que eu ajudando o pessoal a subir com móveis ali, eu achei que o negócio ia cair. Não, tá perfeita essa casa, perfeita. Também, olha só, completamente desvirtuando a questão clássica, né? Não tem simetria, não tem...
E outra, essa questão de forma e função também é discutível olhando essas imagens, né? A gente fala de forma, segue a função, mas isso é muito discutível. Né? Por que chegou nessa forma? Não segue a função. Niemeyer. O Niemeyer ele fez uma faixa, ele criou ele teve uma produção tão ampla que ele veio desde da construção modernista, retinha, estrita, que ele usou, por exemplo, no prédio do MEC, mesmo brincando ali em cima com as curvas dele, já ali nos cucurutos de caixa d'água, mas é um edifício austero, reto, ortogonal, completamente máximo aproveitamento do terreno, tudo que a indústria da construção e imobiliária quer. Todo o espaço lá dentro é aproveitável, não tem nada que se perca com curvas, com ângulos, com inclinações, etc. Tudo ortogonal, um monte de caixinha quadrada e você consegue aproveitar o máximo dessa edificação aí, graças ao concreto armado. Mas ele também fez, ele pirou de 1930 a 2001 praticamente, produção onde ele participava, né? Uns 70 anos de produção aí quase. Nesses 70 anos de produção, ele chegou a fazer isso. Por exemplo, que é o Museu Oscar Niemeyer, assim como outras construções dele que são muito loucas, como o Museu o MAC no Rio, né, de Niterói, que parece um OVNI ali pousado. É, maravilhoso. É. E é muito legal a explicação dele para aquele edifício, né? E todas essas explicações são discursos que são questionáveis sobre determinados pontos de vista. Mas ele tinha o discurso dele, né, bem efetivo ali. A gente teve também o brutalismo, de novo, graças ao concreto armado, mas dessa vez com uma nova inovação. Assim como aqui já tinha também essa inovação, que nós temos aqui no brutalismo, porque esse aqui já é de 2001, o uso do concreto protendido. O MASP ele é um edifício que ele tem concreto protendido, ele tem um pavimento atirantado no pavimento de cima, ele tem essas grandes vigas e pilares formando esse U em concreto protendido, e ele tem um subsolo ali que ocupa toda aquela área embaixo, que também é aproveitado. E agora estão construindo um anexo para ele aqui do lado, né? É. Porque não tem nada a ver com esse edifício. Fizeram um projeto que vai ficar um predinho ali bem retangular, bem independente do estilo do MASP, até para não ofuscá-lo. Mas é um exemplo, a Lina fez uma produção muito ampla, né, muito vasta. O MASP é, sem dúvida, um ícone, é um ícone no aspecto mais literal da palavra, da cidade de São Paulo e da arquitetura brasileira. E depois? Aí a gente teve viagem espacial, guerra fria, estado de bem-estar geral, abundância, né, todo mundo com o básico garantido. A arquitetura, na minha opinião, devia ter decolado depois da década de 50, mas isso não aconteceu, porque houve um fenômeno no mundo que é a economia de mercado. A globalização e a economia de mercado criaram um efeito muito parecido com o da Idade Média. E qual foi esse efeito? Foi a restrição ao que se produzia a apenas aquilo que era economicamente viável para os grupos que dominavam a indústria. Então a gente poderia estar construindo qualquer coisa hoje, mas a gente continua construindo como se fazia 1.500 anos atrás, usando técnicas modernas para economizar em material, para economizar em tempo, mas o que está sendo entregue para o ser humano não é melhor do que era há 200 anos atrás. As pessoas estão morando em lugares cada vez mais apertados, cada vez mais próximos uns dos outros, cada vez com menos sol e ventilação incidindo nas janelas, porque a indústria da construção pegou o que era legal no modernismo, que era uma série de coisas, né, um monte de premissas, inclusive do urbanismo modernista, que era de enxugar o chão, tirar as construções do chão, criar uma lâmina vertical e liberar espaço em volta para as pessoas, para os parques, etc.,
Tiraram tudo do chão, criaram um prédio, criaram outro, criaram outro, criaram outro, criaram outro, cada vez com mais apartamentos, com mais pessoas morando, que gera também problemas de trânsito, gera uma série de problemas, enfim. E hoje a gente depende de uma outra revolução tecnológica, que é a do mobiliário, para conseguir morar dentro desses lugares. Então a gente tem hoje, uma das invenções modernas muito legais que a gente tem é o próprio MDF, que a Guararapes produz, por exemplo. O MDF possibilitou que a gente fizesse móveis com muito mais precisão e com muito melhor aproveitamento do espaço do que os que eram feitos antes de madeira entalhada, por exemplo, ou de madeira natural, etc. E por quê? Porque ele é uma peça homogênea e você tem as características, a mesma característica de cada centímetro quadrado da peça se repete na peça inteira. É muito mais fácil de lidar com isso. A gente enxugou durante um século inteiro todas as nossas necessidades de espaço, reduzindo recuos, varandas, quintais, aumentando a escala das torres, até que aconteceu a pandemia. E durante a pandemia aconteceu um negócio muito legal. A gente ficou quase 2 anos forçados a ficar dentro das nossas próprias armadilhas de rato. E aí todo mundo, inclusive os arquitetos, começaram a perceber no que nós tínhamos nos metido. Tirando quem teve a sorte de morar num edifício da década de 50, por exemplo, né, em Higienópolis, né, que são edifícios ainda construídos com um espaço muito legal, muito amplo, ainda com proporções adequadas às pessoas. Quem comprou apartamento nos últimos 10 anos, que foi construído nos últimos 10, 15 anos, vamos dizer assim, até acho que mais, de uns 30 anos para cá, quem comprou apartamento de uns 30 anos para cá, quando aconteceu a pandemia, percebeu que alguma coisa estava muito errada. E aí, com todas as ferramentas que a gente tem hoje, o CAD, o BIM, inteligência artificial, impressoras 3D, o MDF, o LED, a arquitetura paramétrica, essas coisas aqui elas eram impensáveis há 20 anos atrás. Na verdade, o MDF já tinha 20 anos atrás, mas só. O CAD já existia, mais ou menos. E o CAD, eu comecei a trabalhar com AutoCAD em 97, CAD 12, já tinha bastante CAD antes disso. Com todas essas ferramentas aí, a gente tem 2 caminhos. Ou a gente constrói o edifício mais apertado, a gente consegue chegar no edifício na construção mais espremida e apertada possível, mais opressora possível para o ser humano, ou a gente consegue construir coisas muito legais, baseadas em coisas muito legais que a gente tem no mundo. Depois eu volto nessa questão do BIM, mas depois da pandemia, a gente percebeu uma série de coisas que eu acho que isso é o mais importante nesse momento, que é o tal do negócio que a gente chama de novo normal, e que eu falo desde a pandemia que não tem nada de novo, na verdade foi um estabelecimento, uma caída de ficha que aconteceu na pandemia, de coisas que já estavam acontecendo há muito tempo. O ser humano percebeu que ele precisa de experiência, ele precisa de envolvimento, relacionamento, comodidade, disponibilidade, conveniência, descoberta, sensações, princípios, valores, atendimento, omnicanalidade e ubiquidade. Se vocês não souberem o que significa algumas dessas palavras, não se assustem, é normal, podem perguntar. Eu não sei. Omnicanalidade é quando você pode buscar o mesmo produto que você vai consumir em diversos canais diferentes que são interligados e interdependentes. Existe um passo antes disso, isso é ligado ao varejo, ao comércio. Um passo antes disso que é a multicanalidade, ou seja, você pode comprar na loja física e você pode comprar no site da loja. São coisas separadas que às vezes têm até preços diferentes. A omnicanalidade é quando a empresa estrutura toda uma operação onde você pode buscar o produto na internet ou na loja, você pode escolher na loja receber em casa, você pode escolher na internet retirar na loja, você pode escolher na internet retirar em casa, comprar na internet, retirar num ponto de coleta, enfim. E esses dados, não importa qual foi o canal que você usou para entrar, eles vão ser usados pela empresa, esses dados são cruzados para que se forme uma inteligência
sobre os hábitos de consumo e sobre aqueles produtos para que a empresa consiga melhorar seus lucros, melhorar o atendimento, etc. E a ubiquidade, que é essa palavra realmente poucas pessoas sabem o que significa. A ubiquidade é o estado em que a gente está chegando hoje, onde a gente não vê mais os limites entre esses canais. A gente não percebe mais se a gente está dentro de uma loja física ou virtual, muitas vezes. Durante a pandemia, isso foi muito forte, muito reforçado, né? Você tem experiências de consumo e de relacionamento virtuais que se confundem com as físicas e vice-versa. E aí, com o advento dos óculos de realidade aumentada e smartwatch e todos esses gadgets que a gente tem hoje, você vive num mundo em que você está 100% conectado o tempo inteiro com tudo e muitas vezes você não se dá conta de onde você está. Você precisa parar para pensar. Não, peraí, agora eu estou na loja, tem que pensar assim. Ou, né? Às vezes você tem que dar um passo atrás e falar, onde é que eu estou? E a gente percebeu também o seguinte, o mundo não é nem digital e nem físico. Os negócios, que são a base do relacionamento humano, no fundo, os negócios são a base do relacionamento humano desde que a humanidade existe. Né? As cidades só existem porque haviam rotas de comércio e onde elas se cruzavam começaram a surgir cidades. Porque fora isso, sem o comércio não existiriam cidades. Então, os negócios são a somatória desses canais que eu falei e dessa capacidade de serem ubíquas. Metaverso, né, que teve um hype aí em cima do metaverso, depois a gente percebeu que, na verdade, só estavam querendo vender uma palavra bonita para a gente. E o físico, ou seja, aquilo que a gente constrói, o espaço que o arquiteto produz, é o responsável por boa parte disso que a gente tem aqui. O físico é responsável por boa parte da nossa experiência, do nosso envolvimento, do nosso relacionamento. Olha isso que a gente está fazendo aqui. O Cidade 3 é um espaço feito para isso, para experiência, para envolvimento, relacionamento, para comodidade, para disponibilidade. Tá vendo, Sandra, como é que vocês estão in? Não, mas a gente é on também. É, A gente também é on. digital. Exatamente. E por que eu trouxe esse aspas vindo daquela coisinha mais de história da arquitetura, mais quadradinha que eu estava trazendo? Porque isso daqui é o que a gente tem que pensar hoje, gente, até nos projetos que a gente faz. Será que o ser humano vive do mesmo jeito que ele vivia há 1500 anos atrás? Por que as nossas casas ainda são feitas da mesma forma que há 1000 anos atrás? Por que as plantas ainda são as mesmas que há 500 anos atrás? A gente não vive mais do mesmo jeito. E esse é um pensamento que o arquiteto tem que ter ali, essa pulguinha atrás da orelha o tempo inteiro. Como as pessoas vivem hoje? O que elas querem fazer? O que é o viver hoje? Né? Como a pessoa acorda, o que elas fazem? O que elas comem, onde moram, onde vivem? Como que é esse ser humano que a gente atende hoje? É um pensamento que a gente tem que se fazer. E aí, vamos voltar para a história. E no nosso período contemporâneo tem um outro fator que condiciona o que a gente faz hoje, que é a decadência da mão de obra. Quem aqui é arquiteto e já teve problema com mão de obra em alguma obra? Quem aqui já ouviu de um fornecedor, isso não dá para fazer? Ou vai ficar pronto amanhã e só fica pronto daqui a 3 meses? É para ficar bem feito e fica mal feito. O acabamento fica tosco. Tem que mandar refazer, você tem que ficar lá mediando entre o cliente e o prestador de serviço. Não, até esse ponto aqui isso é tolerável. Não. A mão de obra está péssima. E está péssima pelo seguinte, por uma coisa boa. O que aconteceu? Depois de 1000 e bolinha, acabou a escravidão, né? E de lá para cá, a gente tem que pagar para a mão de obra trabalhar. Pagar para a mão de obra trabalhar significa que a gente vai pagar para menos gente. E o nosso recurso também é limitado. O meu, principalmente. O de vocês, um pouco menos. Mas a gente tem que pagar para as pessoas fazerem. E aí, já que as pessoas estão recebendo para fazer, por que elas não estão fazendo melhor do que elas faziam quando elas eram forçadas a trabalhar? Primeiro, porque é menos gente. Segundo, porque a evolução de tudo que a gente faz hoje é muito mais rápido do que as pessoas têm a capacidade de aprender.
Existe uma teoria que mostra que a velocidade da evolução de qualquer objeto hoje, ele é diversas vezes superior à nossa capacidade de aprender a usar eles. Então, eu tenho certeza que nenhum de nós aqui sabe usar direito o próprio celular. Nenhum de nós aqui sabe usar direito a própria trena eletrônica, que tem recursos magníficos, dá para fazer absurdo com aquelas treninhas da Bosch. E, em geral, a gente pega a medida, anota no papel, pega a medida, anota no papel, dá para fazer várias coisas com aquilo lá. Hã? Não deu para ouvir. E nem precisa disso em alguns modelos, ele já tem um aplicativo que você... Exatamente, exatamente. Dá para você, com aquela treninha ali, você já exporta para um programa uma planta. E poucas pessoas sabem disso. Mas tem aplicativos no celular que dá pra fazer isso. Mas os do celular, eles ainda estão muito imprecisos, né? E depende do modelo do celular, tem que ser um modelo mais sofisticado, um S da Samsung, um iPhone e tal. E ainda tem muito erro, mas e pouca gente sabe fazer isso. Às vezes, muitas pessoas têm o equipamento e não sabem usar. E faz ainda o levantamento na trena, na fita, desenha, passa para o CAD, começa a desenhar no CAD, depois exporta para o SketchUp, aí modela no SketchUp, aí exporta para o Revit, ou volta de novo no CAD para fazer um projeto executivo, ou não sei o quê. Hoje, gente, o nosso processo de projeto, ele tem que respeitar essa palavrinha aqui. Não importa qual seja o programa que você usa. BIM não é Revit e ArchiCAD, tá? O SketchUp também é BIM. O AutoCAD também é BIM. Só depende da forma que você usa, porque o BIM não é o programa, o BIM é o processo. Tá? Da mesma forma, eu conheço um monte de escritório que usa Revit e que usa ArchiCAD e que não faz um projeto BIM. Porque o processo é todo medonho. Começa no AutoCAD, depois vai para o Sketch, depois vai para o ArchiCAD, depois volta, às vezes, para o AutoCAD para consertar alguma coisa de representação. Então... Estou misturado, né? Assim, estou acostumado com isso. Só para fechar, agora a parte mais gostosa. Hoje a gente consegue fazer o que a gente chama de arquitetura biomimética. A gente consegue porque a gente tem os recursos, a gente tem a computação paramétrica, tem a impressão 3D, essa é a tecnologia que a gente usa para fazer esse resultado. A tecnologia é o paramétrico, é a tecnologia de impressão 3D. Se não fosse isso, não dá para fazer arquitetura biomimética em grande escala, dá para fazer em pequena escala, por exemplo, ou levar séculos para fazer igual a Sagrada Família, que é uma arquitetura biomimética em vários aspectos. Mas o cara é um louco, né? Era um louco. E a gente tem a inteligência artificial, né? A inteligência artificial, ela é um negócio que está engatinhando. Por mais que tenha muita gente falando, já acontece, está engatinhando muito, porque ninguém sabe usar e ninguém sabe o potencial disso. No meu escritório, por exemplo, a gente usa para fazer isso. Ao invés de moodboard, a gente faz isso. A gente pega as ideias que a gente tem, a gente joga na inteligência artificial, gera uma imagem para o cliente ver mais ou menos já na forma como a coisa vai, porque é mais ou menos. Você não consegue fazer ele escrever certo, por exemplo. Isso aqui era Veilin. Não tem um raio que vai fazer esse programa escrever correto ali. Não adianta, ele não respeita a altura, ele não respeita a dimensão, ele não respeita nada. Às vezes as cadeiras não têm pé, às vezes as mesas não têm pé. Mas dá para criar um negócio, uma imagem que é muito mais fácil de você mostrar para o cliente, olha, eu estou pensando nessa direção. Em vez de ficar horas buscando no Google referências de outros arquitetos que você... Todas elas têm algum ponto negativo que você quer que o cliente olhe para um ponto e não olhe para o outro, e às vezes ele olha para aquele outro, ele aprova a referência, mas ele estava olhando para o rodapé azul e não para a luminária verde que você estava querendo que ele aprovasse. Aí você faz o projeto com a luminária verde e ele queria o rodapé azul. E é isso. Alguma pergunta?